Primeiro tempo do canal Ligados no Flu já está na área para você nesta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Dia importante porque hoje o Fluminense vai conhecer o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. A partir das 3 horas da tarde, na sede da CBF no Rio, será feito o sorteio, então, desta terceira etapa, que antecede as oitavas de final da Copa do Brasil, agora já com as equipes que estão disputando a Copa Libertadores da América. E eu já vou abrir para você aí a divisão dos potes desse sorteio de hoje. O Fluminense está no pote 1, tá? Com o Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Inter, Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E aí as equipes do pote 1 vão enfrentar os times que estão no pote 2, onde estão o Ceará, o Criciúma, CRB, Operário do Paraná, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã do Ceará, capital do Distrito Federal. Há quanto tempo, né, a gente não vê um time do Distrito Federal jogando terceira fase da Copa do Brasil? CSA de Alagoas e o Vila Nova de Goiás. Desses times do pote 2 aí, gente, um deles, né, vai ser o adversário do Fluminense. O mais difícil, eu acho que todo mundo quer escapar, é do Ceará, que está começando muito bem a temporada. Foi campeão cearense sobre o Fortaleza, começou bem também o Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos, né, um empate fora de casa contra o Bragantino, ganhou na última rodada do Grêmio jogando diante do seu torcedor. Então acho que o time a se evitar nessa terceira fase é o Ceará. Mas existem outras equipes aí também que podem, né, dar algum problema, causar alguma dificuldade, principalmente jogando no seu estádio. Caso, por exemplo, do Criciúma, que é muito forte, atuando no Heriberto Rilse. O ano passado estava na Série A, caiu para a Série B, mas o Fluminense, por exemplo, não ganhou do Criciúma o ano passado, no Campeonato Brasileiro. Empatou fora, empatou no Maracanã 0-0. E quase que perdeu se não fosse o Fábio. Acho que vocês se lembram, né? Aquela reta final do campeonato ali, o Fluminense precisando ganhar do Criciúma, acabou empatando em 0-0, a torcida ficou, né, entrou em desespero, porque, né, a vaca estava indo pro brejo. E aí, para nossa sorte, né, nós ganhamos depois do Cuiabá, ganhamos do Palmeiras e escapamos. Mas o Criciúma deu muito trabalho pro Fluminense no ano passado. Agora, as outras equipes, o Novo Horizontino, talvez por ser uma equipe que joga no Campeonato Paulista, que é um campeonato forte, esteve inclusive no mata-mata agora do Campeonato Paulista, o ano passado quase subiu para a Série A, perdeu a vaga ali na última rodada, esteve classificado no Campeonato da Série B o ano passado, o ano inteirinho, aí chegou na última rodada, perdeu a vaga. Então, acho que o Novo Horizontino é um time que em casa pode dar trabalho, o Criciúma também, quando joga no seu estádio, e até mesmo fora, tá? Pode, né, complicar um pouquinho, e o adversário mais difícil, acho que o mais temido, seria mesmo o Ceará, que é time de Série A e começou muito bem a temporada. Sorteio, então, às 3 horas da tarde, a gente vai conhecer o próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil, lembrando que cada time recebe R$ 2.300.000 por participar dessa terceira fase, e quem avançar recebe mais R$ 3.600.000. Terceira fase da Copa do Brasil acontece nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio. Bom, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. A gente já começou com informação, com notícia para você, torcedor tricolor. Então aproveita, vai lá, deixa o seu like a partir de agora, se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito e também deixa o seu comentário. É bom saber a cidade de onde você nos acompanha. Abraço para a galera da Texas Flu, sempre presente aqui no canal Ligados no Flu. A gente está com a camisa da Texas Flu personalizada. A galera lá nos Estados Unidos acompanhando o nosso canal. Bom, vamos seguir de notícia para você, gente, porque a Superbet e o Fluminense negociam uma extensão do contrato de patrocínio que termina em 2026 e agora estão negociando a extensão desse contrato até 2028. Quem confirmou essa informação foi o Alexandre Fonseca, que é CEO da Superbet Brasil, em entrevista ao podcast do Poder 360. Vou pegar um pedacinho aqui, emprestado aqui, esse trecho da entrevista do Alexandre Fonseca ao podcast Poder 360, para a gente acompanhar o que ele falou sobre, né, essa possibilidade de renovação de contrato com o Fluminense. Vamos acompanhar. Vocês vão renovar com o Fluminense?
A gente está discutindo agora sobre uma extensão com o Fluminense, acrescentando outras que acaba agora o contrato, né? Na verdade, acaba em 26, e aí a gente agora está discutindo a extensão até 2028, deve ser anunciada nos próximos dias. Bom, o mercado de apostas, só para... Vai ser anunciada a renovação, tá fechado? Do Fluminense. Então. Tá fechado. Tá em fase final de negociação, mas enfim, eu não creio que... Só para que me passou aqui, eu falei, opa... Só para voltar. Não está em fase final, não está ainda concretizada, mas eu imagino... Tem valores? Ainda não, a gente não pode ainda divulgar, isso tem que ser discutido com o clube, cada clube tem a sua gerência nesse tipo de tópico. Mas está em viés de alta, deve fechar isso. Está em viés de alta, deve fechar. Então, assim, como vocês ouviram aí, né, ele confirmou que vai ser anunciado já nos próximos dias essa renovação, deve ter, né, um incremento aí no valor que o Fluminense recebe, mas... não deve ficar perto, por exemplo, do que o São Paulo renovou com a Superbet. Tá? Atenção, gente. O São Paulo acabou de anunciar, né, a renovação de contrato com a Superbet até 2030. Contrato que pode render ao São Paulo R$ 1 bilhão até 2030. É isso mesmo que você ouviu. O contrato do Fluminense é de 42 milhões por ano. Aí tem ali um bônus se atingir algumas metas, se for campeão disso, campeão daquilo, enfim. E o São Paulo, nesse contrato até 2030, pode chegar o patrocínio da Superbet a R$ 1 bilhão. Muito maior do que o contrato da Superbet hoje com o Fluminense. Além disso, o São Paulo acertou com a Superbet que a patrocinadora vai poder colocar o nome, né, da empresa aí de apostas no CT do São Paulo e no avião fretado pelo São Paulo para jogos longe da capital paulista. Tá? Além disso, eles acertaram um monitoramento de patrocínios dos outros rivais do São Paulo. Por exemplo, Palmeiras, Corinthians e até o Flamengo. Se fizerem contratos muito mais vantajosos do que é o contrato do São Paulo, o São Paulo também vai poder ganhar um aumento nesse contrato com a Superbet. Ou seja, contrato extremamente vantajoso para o São Paulo. Enquanto isso, o Fluminense recebe 42 milhões por ano. O Fluminense, né, precisa usar esses argumentos aí para poder chegar lá na Superbet e conseguir um contrato melhor, né? Porque senão fica uma diferença muito grande, né, entre o que o São Paulo recebe e o que o Fluminense recebe. E fica ruim até para o Fluminense no mercado. Porque você chega, né? Como é que você chega para procurar outros patrocinadores, outros parceiros, e aí o patrocinador olha para o que o São Paulo recebe e para o que o Fluminense recebe do mesmo patrocinador, da mesma empresa, e fala, opa, o valor do São Paulo então é muito maior do que o do Fluminense? É isso mesmo? Vocês estão concordando com isso? Porque se assinar, né, um acordo recebendo muito menos do que o São Paulo, vai ficar, né, vai haver aí uma discrepância e isso é ruim até para o mercado, né, na hora do Fluminense buscar um outro parceiro. Então, vamos ver, né, em que termos que o Fluminense vai acertar essa renovação de contrato com a Superbet, mas já é uma boa notícia saber, né, que o Fluminense tem aí garantido por mais alguns anos, por pelo menos mais 2 anos, um bom patrocinador, coisa que o Fluminense demorou muito a ter, né? O Fluminense ficou aí durante anos, depois que a Unimed saiu, né, perambulando aí com o Pires na mão, pedindo patrocínio, né, implorando aí um patrocínio e não conseguia de jeito nenhum. Teve patrocinador, né, que fez acordo, depois não pagou, enfim. Então agora pelo menos o Fluminense tem um patrocinador que paga bem, paga certinho, paga em dia e isso é bom, Mas, né, vamos tentar aí valorizar um pouco mais a marca do Fluminense, pelo menos é assim que eu penso. O técnico Renato Gaúcho, depois de 3 treinos, já pediu reforços. É a informação que está sendo divulgada pelo jornalista Paulo Brito, gente. De que o Renato pediu à diretoria do Fluminense um defensor, que eu imagino que seja um zagueiro, né? Um lateral, porque lateral também é defensor, mas o texto do Paulo Brito fala sobre um defensor, um lateral. Então o defensor eu suponho que seja um zagueiro, um lateral, não especificou se é direito ou se é esquerdo, e um atacante. Hoje o Fluminense tem apenas um zagueiro confiável no elenco, que é o Thiago Silva. Freitas e Ignácio custaram mais de 30 milhões de reais. Nenhum dos dois passa confiança para a torcida do Fluminense. Os outros zagueiros são o Thiago Santos e o Manuel. Para a lateral, o Fluminense nesse momento tem Guga e Fuentes entregues ao departamento médico, o Fuentes já na fase de transição para poder voltar a treinar com o grupo. Mas estão lesionados, estão fora de combate. Hoje o Fluminense só tem no elenco à disposição René
e Samuel Xavier. E para o ataque, as únicas opções são Cano e Everaldo. Fluminense que esse ano negociou John Kennedy, negociou o Lelê, negociou o Cauã Elias, ou seja, negociou 3 centroavantes e só trouxe um, que foi o Everaldo, e que não tá bem, né? A torcida tá pegando no pé já do Everaldo, porque não tem mostrado nenhum desempenho, tem trombado com a bola bate e volta, não consegue fazer o pivô, não consegue ser perigoso, não consegue, enfim, né? Não tem jogado bem o Everaldo, e a torcida, claro, tá preocupada, porque hoje só tem o Cano e o Everaldo como opções para o ataque. Então, estes teriam sido os pedidos do Renato Gaúcho para a diretoria do Fluminense. No entanto, gente, o Paulo Brito informa que a diretoria do Fluminense trabalha com cautela, tá? Trabalha com cautela e não deve trazer ninguém antes do Mundial. Aí você pode perguntar, mas a janela de transferência não está fechada? Não. A janela de transferência que está fechada é para clubes do exterior, para contratar jogadores de fora do Brasil. Para contratar atletas que disputaram os estaduais, a janela fecha na sexta-feira, dia 11. Então o Fluminense ainda tem aí 3 dias. Se quiser trazer alguém que disputou os estaduais, dá para trazer. Só que aí é aquela história, né? Nenhum clube vai querer liberar o seu melhor jogador para lateral, o seu melhor jogador para zaga, o seu melhor jogador para o ataque. Não vai, ninguém vai querer liberar, né? Então o Fluminense tem 2 opções. Ou traz um jogador mais ou menos, né, para compor o elenco, ou espera a janela do Mundial, que começa dia 1º de junho. De 1º a 10 de junho vai ter uma janela ali internacional aberta pela FIFA, onde o Fluminense poderá contratar. Inclusive, a FIFA ontem confirmou, né, que para o Super Mundial, os clubes vão poder fazer contratações de jogadores que joguem apenas o Mundial. Vou dar um exemplo aqui. Se o Fluminense quiser, por exemplo, pegar emprestado o Cristiano Ronaldo, que não vai estar no Mundial, para o Cristiano Ronaldo jogar apenas o Mundial de Clubes, pode. E aí depois o Cristiano volta, né, para a equipe dele na Arábia Saudita. Não tem problema nenhum. Se o Fluminense quiser pegar emprestado um jogador no Arsenal, se o Fluminense quiser pegar, por exemplo, o Richarlison emprestado, o Tottenham não vai jogar o Mundial, tudo bem, pega emprestado e aí depois devolve. Isso vai poder ser feito. Então existe essa possibilidade, o Fluminense deve tentar contratar algum nome desse de peso por empréstimo, apenas ali para o período do Mundial. Agora, para o clube que está emprestando é um risco, né? Porque se o jogador se machuca jogando por outra equipe, vai criar ali um certo problema. Mas, né, tá permitido. Se quiser contratar, tá permitido. Então o Fluminense provavelmente, gente, só vai atender os pedidos do Renato na disputa do Mundial de Clubes. Só na janela que abre dia 1º de junho. Só aí que o Fluminense vai tentar, então, atender esses pedidos do Renato. Além dessas posições que a gente citou, o Fluminense também busca, né, a contratação de um primeiro volante para repor a questão do Otávio, que se machucou, só volta a jogar no ano que vem. Então o Fluminense deve sim ir ao mercado a partir do dia 1º de junho. Só que é uma janela bem curta, né? São apenas 10 dias. Então o Fluminense, se quiser contratar, o ideal é que o Fluminense inicie essa negociação antes de 1º de junho, para quando chegar a janela, só inscrever o jogador e tá tudo certo. Porque senão depois vai ser aquela correria para conseguir contratar e pode ser que tenha dificuldade para encontrar esse nome. Dia importante hoje no CT Carlos Castilho, o técnico Renato Gaúcho, à tarde, vai definir o time para o jogo contra o San José, amanhã pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, no Maracanã. Antes, mais cedo, às 6 horas, tem Superliga Feminina no Maracanãzinho, o jogo valendo vaga na semifinal da Superliga. Mas hoje, então, o Renato, no treino da tarde, vai definir a escalação do Fluminense. Não está certo ainda se ele vai preservar algum jogador ou outro, aquele jogador que esteja mais desgastado fisicamente. Mas hoje o Renato, então, comandando esse treino. E uma novidade entre os relacionados pode ser a presença do Renato Augusto, que já está recuperado, né, daquela lesão no ombro, vem treinando nos últimos dias. E se tiver ok fisicamente, pode ser uma novidade entre os relacionados para o jogo de amanhã, tá? Sobre os laterais da base, gente, que treinaram essa semana no time de cima, caso, por exemplo, do Caio Borges, ele não poderá ser relacionado. O Caio Borges, que é jogador do Sub-17, tem 18 anos, ele, aliás, estava no Sub-17, né? Agora é do Sub-20. O Caio Borges não foi inscrito na Copa Sul-Americana. Então, apesar
de ter treinado com o time, ele não pode jogar a Copa Sul-Americana porque não foi inscrito. O lateral direito da base que foi inscrito na Copa Sul-Americana foi o Júlio Fidelis, que está com o time sub-20 na disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Fluminense e Bragantino lá em Atibaia. Então o Caio Borges, apesar de ter treinado, não pode ser relacionado para essa partida diante do San José. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela presença, pela audiência. Deixa o like aí, grande abraço e até a próxima.